Parece que todo mundo tá estrelando em algum filme de super-herói hoje em dia. O público os ama e essas franquias parecem estar cada vez mais sem limites de sucesso. Então não é surpresa que os atores estejam fazendo fila para aparecer nesses filmes. Uma franquia de super-heróis de muito sucesso significa trabalho nos próximos anos e possivelmente um caminho mais rápido para a lista A. E se o ator tiver sorte, também papéis interessantes para mostrar o talento. Mas interpretar um personagem de quadrinhos que são fora da vida normal também pode sair pela culatra. O público poderá ver o ator como apenas mais um alter ego do super-herói que ele interpreta, e mesmo depois que a franquia acabar, muitos desses atores têm dificuldades em convencer o mundo que podem assumir outros trabalhos. O mercado é inconstante, você nunca sabe o que vai receber. Vamos dar uma olhada em como foram as coisas para 10 atores que interpretaram super-heróis quando tentaram fazer outros trabalhos fora dos personagens com capas e armaduras. Chris Hemsworth era um desconhecido na América quando conseguiu o papel de Thor no universo cinematográfico da Marvel. Assim que o filme chegou aos cinemas, o ator se tornou um nome mais familiar muito rápido. Ele parecia perfeitamente adequado para o Thor. Um cara boa pinta e musculoso nas medidas certas e encarnava o papel como se tivesse nascido para interpretá-lo. Também nem doeu para ele que a maioria das pessoas não soubessem praticamente nada sobre o homem por trás do Deus do Trovão. Apesar disso ter mudado, o nosso amor por ele como Thor não mudou. E ao longo dos anos, vimos ele trazer novos e diferentes tons do personagem em Thor Ragnarok e em Vingadores Ultimato. Na verdade, ele gosta tanto do papel que tá voltando pro quarto filme de Thor. Só que apesar do esforço, Chris não conseguiu escapar da sombra do Thor. Ele apareceu em todos os tipos de filmes onde ele deveria ter se saído muito bem, incluindo MIB Homens de Preto Internacional e Maus Momentos no Hotel Royale. Ele até conseguiu se destacar em Branca de Neve e O Caçador, mas esse sucesso foi esquecido na mesma época. A única vez que o ator conseguiu atrair consistentemente uma audiência é como Thor. Então espero que no futuro ele encontre outro papel que se encaixe nele também, coitado. Scarlett Johansson parece que nunca para de trabalhar, e essa ética de trabalho permitiu que ela evitasse ser considerada a Viúva Negra. A atriz interpretou Natasha Romanoff nos filmes Homem de Ferro e Capitão América e Vingadores. A super-heroína ainda tem o seu próprio filme solo. Só que, apesar de passar todo esse tempo interpretando um único personagem, ela sempre compensa isso com partes de filmes muito diferentes. Em 2019, ela interpretou a Viúva Negra em Vingadores Ultimato, e depois apareceu em Histórias de um Casamento e Jojo Rabbit com uma grande aclamação. Ela até recebeu indicações ao Oscar pelos 2 últimos filmes, mas claro que ela não é imune a um fracasso de vez em quando. Ela fez Lucy, Uma Noite Delas e Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Só que essa disposição da atriz para mergulhar em qualquer papel que ela achasse interessante deixa claro que ela é muito mais do que a Viúva Negra. Muito antes de Robert Downey Jr. estrelar o primeiro filme como Homem de Ferro, ele era uma estrela com uma reputação meio preocupante. Apesar de ser visto como um dos atores mais talentosos da geração dele, os problemas de abuso de substâncias arrastaram ele dos trabalhos. Enquanto ele recebeu um Oscar por interpretar o personagem título em Chaplin, ele também foi preso por maus hábitos. Depois de finalmente ficar são, ele teve dificuldades em encontrar papéis. Só que tudo mudou com o Homem de Ferro. Desde 2008 ele é praticamente sinônimo do papel. Muitos acreditam que ele é o próprio Tony Stark, e isso deixou difícil para ele fazer sucesso interpretando outros personagens. Teve uma mistura de filmes em que ele apareceu enquanto interpretava o Homem de Ferro. Ele transformou os filmes de Sherlock Holmes em ouro nas bilheterias, mas eles não permitiram que ele se afastasse completamente do Homem de Ferro. E mesmo conseguindo outra indicação ao Oscar por Trovão Tropical, a maioria dos outros papéis não tiveram tanto sucesso. Filmes como O Solista, Um Parto de Viagem e O Juiz falharam em atrair a atenção do público. E quanto menos falar sobre o Dolittle, melhor. O primeiro filme dele depois de deixar o UCM. Obviamente ele ainda é um grande talento. Se ele encontrar o papel certo, ele pode superar o Homem de Ferro ainda. Por falar em grandes talentos, Christian Bale ganhou uma grande atenção interpretando o Batman na trilogia de Christopher Nolan, O Cavaleiro das Trevas. Até então, Bale era conhecido como um ator talentoso, que aparecia principalmente em bons faroestes. Ele certamente impressionou em filmes como O Psicopata Americano, Equilíbrio e O Maquinista, mas ele não era um ator dos tops. Isso mudou com Batman Begins. O ator simplesmente impregnou seu Bruce Wayne, assim como fez com os filmes do Nolan. Só que mesmo quando ele assumiu um dos super-heróis mais populares, ele também continuou a aparecer em papéis muito diferentes. Ele estrelou em Os Indomáveis, Não Estou Lá, e interpretou John Connor em O Exterminador do Futuro, A Salvação.
Bale até ganhou um Oscar por seu papel em O Vencedor. Desde sua época como Batman chegou ao fim, ele continuou a assumir uma variedade de papéis surpreendentes. Isso fez de Bruce Wayne nada mais que um dos muitos papéis que o ator camaleônico fez. Quando Christopher Reeve estrelou como Homem de Aço no Super-Homem de 78, foi um dos principais sucessos de bilheteria de super-heróis de grandes orçamentos dos tempos modernos. E o público tava louco pela opinião dele sobre o personagem. Christopher trouxe uma mistura de carisma e dignidade ao papel que tornou o super-herói dele inegavelmente atraente. Ele estrelou 3 sequências, terminando com Super-Homem 4 em Busca da Paz em 87, mas nunca conseguiu superar o super-herói. Ele era um ator treinado em Juilliard, um título reconhecido e ótimas habilidades. Mas quando ele não estava fazendo Superman, ele costumava escolher papéis mais dramáticos, enquanto rejeitava os inúmeros filmes de ação que ofereciam para ele. O público teve dificuldades em aceitar o Homem de Aço como um simples humano, e o ator nunca conseguiu superar a associação dele com o Super-Homem. Talvez o mais perto que ele chegou tenha sido os papéis no remake do filme Janela Indiscreta em Smallville, que ele assumiu depois que ficou paralisado num acidente. Infelizmente, o ator faleceu antes de vermos mais do que ele poderia fazer. Os fãs ficaram de cara quando foi anunciado pela primeira vez que Michael Keaton interpretaria o Cavaleiro das Trevas no filme Batman de 89. Michael já era famoso, mas por um tipo muito diferente de papel. Ele era considerado um ator engraçado e era conhecido por filmes como Profissão Doméstica e Os Fantasmas Se Divertem. Mas Keaton provou que todos os céticos estavam errados. Demonstrou que era muito mais do que ser mau e corajoso em Batman e Batman o Retorno. Os dois filmes fizeram tanto sucesso que depois foi difícil pro público ver ele como alguém que não fosse Bruce Wayne. Por mais que ele tenha trabalhado constantemente depois de interpretar o Batman, Michael Keaton teve problemas para chegar no nível de sucesso que tinha antes do super-herói entrar na vida dele. Ele estrelou Birdman como um ator fracassado de super-herói. O filme ganhou o Oscar de melhor filme e Keaton recebeu uma indicação para melhor ator. E de repente o ator estava de volta ao topo. Depois disso ele apareceu em grandes sucessos como Homem-Aranha de Volta ao Lar e Spotlight Segredos Revelados. Assim como o parceiro de tela Chris Hemsworth, Tom Hiddleston não era tão conhecido pelos fãs de cinema quando conseguiu o papel de Loki em Thor. Só que o ator fez o Loki muito mais do que um vilão e os fãs pediram pra ver muito mais dele. Quando ele fez o personagem nos primeiros Vingadores, Loki já tinha se tornado uma peça importante do UCM. Tom continuou a aparecer na franquia através de mais dos filmes do Thor Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Durante esse tempo, Loki fez de tudo, de vilão a herói. Foram vários tipos de personagens. E enquanto o personagem conheceu o destino em Guerra Infinita, ele ainda lidera sua própria série no streaming da Disney+. Ele apareceu em filmes como A Colina Escarlate e Kong, a Ilha da Caveira, durante o seu tempo como Loki. Ele até ganhou um Globo de Ouro pela série O Gerente Noturno. Depois de anos como Deus do Caos, Tom parece ter abraçado completamente a associação dele com os personagens. E parece que ele tá se divertindo toda vez que ele o interpreta. Mas enfim, Tom parece que tá feliz em ser o Loki o máximo que puder e preencher o resto do tempo dele com projetos menores. De certa forma, a subida de fama de Ryan Reynolds demorou muito tempo. Ryan era um ator conhecido já em uma década e meia antes de Deadpool aparecer. Ele tinha feito de tudo, desde romances a filmes importantes e filmes de ação. Ele até fez uma versão diferente de Wade Wilson em X-Men Origins Wolverine e estrelou o suposto sucesso do super-herói Lanterna Verde. Só que ele nunca conseguiu entrar pra lista A. E aí surgiu Deadpool e o ator finalmente deu seu salto de glória. Fazer o Deadpool parece que foi o papel dos sonhos pra ele, então ele não só abraçou a personalidade do anti-herói, ele também esteve fortemente envolvido na criação de cada um dos filmes do Deadpool em que ele estrelou. E com um perfil mais alto, ele conseguiu escolher filmes que ele realmente gostava. Normalmente esses são filmes engraçados de ação, como Dupla Explosiva ou um que vem aí, Free Guy, assumindo o controle. Mas ele também abraçou o lado corajoso, estrelando um filme dirigido por Michael Bay, da Netflix, Six Underground. No momento, Ryan parece ter o poder de fazer quase tudo o que quer. Os fãs ficaram surpresos quando Henry Cavill foi escalado como Super-Homem e o Homem de Aço. Até então ele era conhecido principalmente pelo drama The Tudors. Os fãs do Super-Homem não tinham tanta certeza sobre um ator britânico interpretando um super-herói essencialmente americano. Só que ele fez um trabalho tão bom incorporando o papel que logo fez com que o personagem seja dele. Até em filmes que nem eram muito bons, tipo Batman vs Superman e Liga da Justiça, ele sempre foi ótimo. Mas enfim, ele sempre pareceu não ligar para a associação com o Super-Homem. Ele assumiu outros papéis para mostrar que era capaz, só que até agora não conseguiu escapar da percepção dele como super-homem. Até agora, os trabalhos de mais sucesso foram como Geralt de Rivia em The Witcher,
E enquanto todos estavam empolgados com a série do Netflix, o super momento do ator não recebeu tanta atenção. Ou seja, ele é capaz de sair da sombra do super-homem, mas ainda não aconteceu. Hugh Jackman sempre será o Wolverine do X-Men. Ele interpretou o personagem desde o primeiro filme em 2000 até quando acabou em 2017 com Logan. Naquela época, Jackman deixou uma impressão bem resistente nos fãs que seria quase impossível para outro ator superar. Só que o próprio Jackman conseguiu seguir a carreira como uma estrela completa de cinema. Realmente, uma das coisas pelas quais Jackson é mais conhecido é pelas costeletas, é claro. Algo que faria o Wolverine estremecer. Só que o ator apareceu na Broadway, protagonizou o filme O Rei do Show e recebeu uma menção de Oscar por Os Miseráveis. Ele teve alguns fracassos por aí também. Você deve se lembrar de Austrália, Chappie ou Peter Pan. Ou talvez não, né? Mas enfim, mostrando que ele pode desempenhar papéis completamente diferentes do Wolverine, foi reconhecido como um ator talentoso que pode fazer qualquer coisa. Pois é, bom, então é isso aí. 5 atores que conseguiram sair dos papéis de super-heróis e 5 que não. Você acha que alguns dos atores que não conseguiram superar o papel de super-herói conseguiria futuramente? E aí, tem mais algum outro ator que tenha feito um super-herói que entraria em alguma categoria dessas? Fala tudo pra gente aí nos comentários. Mas antes de fechar, não se esqueça de curtir e se inscrever no Se Liga. Valeu por assistir!